para você esta palavra. Você achou que Deus tinha se esquecido. Você achou que Ele iria te deixar assim. Você achou que Ele... Não, você pensou, você reclamou, você questionou. Mas há uma resposta do altar de Deus para a tua vida esta noite. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Senhor. Ele não mudou. Porque você acha que as coisas iam ficar do jeito que estão? Oh, meu Deus, está dizendo: eu estou entrando com vida lá agora. A minha vida está visitando a tua casa agora. A minha vida está voltando a ressuscitar casamento, relacionamento, intimidade de pai com filho. Deus está falando com alguém que esta semana viveu um tempo tão difícil. Parece que a morte se instalou, mas na autoridade do nome de Jesus a vida chegou, e é onde a vida de Deus está. Há uma resposta de Deus nesse altar. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma noite de respostas dos céus para as vossas vidas. Você recebe esta palavra? A resposta de Deus no altar. Aleluia. Glórias a Deus. Quero que você abra sua Bíblia comigo, acompanhe na projeção. Capítulo 17 de 1 Reis. Capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 8. Primeira Reis, capítulo 17. Obrigado, pastor Arley. Obrigado pelo convite de estar aqui. Pastor Arley esteve conosco ontem na nossa congregação de Perdões. Pela passagem do aniversário do nosso pastor Cauã de Meio, e foi um momento muito precioso. O pastor Orley já é um amigo de muitas datas, inclusive obrigado pela disposição do seu tempo. Aquele dia no café foi algo muito edificante para a minha vida. Eu louvo a Deus por poder compartilhar dessa comunhão. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado, diga um punhado, de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, diga 2 cavacos, 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traza-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor deixou sobre a terra. Amém? Sente, glorificando a Jesus. Diga para quem está ao seu lado, por favor, diga: há uma resposta de Deus para você esta noite. Isso, glórias a Jesus.
Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem que para mim é desafiadora, porque é uma passagem muito conhecida e eu fiquei analisando esse texto de uma outra perspectiva e gostaria de aplicar com você, fazer um exercício que a teologia me permite, de usar como uma simbologia a figura do profeta Elias com a figura da viúva. Gostaria que você, enquanto nós ministramos, você se colocasse na posição da viúva e colocasse Jesus na posição do profeta Elias, porque é muito similar, são parecidas as manifestações, as ações de ambos, e foi assim que Deus ministrou meu coração. Elias está em um momento difícil da história, porque havia fome e havia incredulidade, e por causa da incredulidade havia fome. A gente sabe que o contexto daquele tempo vivia-se do que se plantava e colhia, e também da criação de animais. Eram os recursos, mas havia um período de fome e de sede e de que não haveria mais chuva, até por conta de que o profeta Elias havia acabado de profetizar. Ele disse: não haverá chuva, e segundo a minha palavra não haverá chuva. E os dias vão passando e Elias também vai vivendo esta realidade, essa difícil realidade que ele profetizou. Ele começa a sofrer com essas circunstâncias da ausência da chuva, ao ponto que Deus o manda migrar de um lugar para o outro. E primeiro Deus manda: você vai para o ribeiro, e lá eu vou enviar que corvos cuidem de você, não se preocupe, você vai beber do manancial e todos os dias corvos vão trazer alimento para você. Cumpriu-se a palavra, mas a Bíblia fala que o rio secou por questões climáticas, secou-se as fontes, e Deus então diz: agora eu vou te mandar para outro lugar. E para onde eu vou te mandar não tem corvos, mas tem uma viúva lá. Quando eu li isso, fiquei assustado, porque se Deus falasse para mim que ia me mandar para um lugar onde o que eu esperava ouvir de Deus tem um empresário lá te esperando, fica tranquilo. Mas no caso do profeta Elias, ele disse: vai ter uma viúva lá, vai ter uma mulher que não tem marido, e ela vai cuidar de você. E eu gosto do texto, porque o texto diz assim: eu já ordenei a ela, eu já falei com ela. Veja que Deus falou com a viúva antes de falar com o profeta Elias. Deus já estava preparando o ambiente, e ele vai para esta região que nós lemos, Sarepta, e o texto vai dizer que havia fome naquela região, e quando ele chega na porta, ele encontra a mulher e ele pede água. Ela vai dar água a ele, e eu gosto da leitura muito rica que diz que quando ele se aproxima dela, o que ele vê é uma mulher coletando 2 pedaços pequenos de lenha, e ela explica para ele o porquê que é tão pouca lenha, porquê que alguém está pegando pouca lenha, e ela diz: porque eu tenho pouca coisa para cozinhar. O meu fogo, a minha lenha é o suficiente para o fogo que eu preciso, porque o fogo que eu preciso supre, consegue cozinhar um pouco do mantimento que eu tenho. A pouca lenha é porque eu preciso de pouco fogo, e há pouco fogo porque eu tenho pouca comida. Eu tenho pouco, então o pouco que eu tenho gerou em mim também. Eu não tenho só uma escassez de alimento, eu também tenho uma escassez de fogo, eu também tenho uma escassez de lenha. A lenha que eu preciso, não tenho muita lenha, não preciso
Não é que eu não precise, é que eu na verdade não tenho o que fazer com muito fogo. E aí ele diz assim: tudo bem, você vá, me traga água aí, mas antes que você esqueça, traga também um pedaço de pão. E a Bíblia fala que ela solta uma expressão poderosa e diz: olha, eu digo diante de Deus que eu até gostaria de... Parece que ela está dizendo assim, eu estou parafraseando: Deus já falou comigo. Antes de você chegar, Deus já tinha falado comigo de que eu iria cuidar de um homem de Deus que ia aparecer aqui. Mas eu digo diante de Deus, eu não tenho condições. Eu aceitei a responsabilidade, eu aceitei, não questionei quando Deus me falou. Mas a minha realidade é que eu não consigo. Agora eu não consigo, não tenho nada. E ela diz assim: e o pouco que eu tenho, vou fazer para meu filho, nós comeremos. Olha isso, irmãos, a certeza desta mulher é: nós comeremos e morreremos. Ela está dizendo, depois que acabar, não há mais o que fazer, não há mais saída. E é nessa hora que Elias verbaliza uma das maiores promessas do livro de Reis, tão conhecido. E ele diz: olha, assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija não vai acabar, até que o Senhor providencie chuva dos céus. Nós não sabemos quanto tempo isso demorou, mas a Bíblia chama de muitos dias, porque o que acontece depois, o texto diz assim: e a providência durou muitos dias. E aí nós entramos em uma questão em que o texto vai dizer assim, que depois de muitos dias, o filho desta mulher vai adoecer. Depois que ela experimentou o milagre, depois que ela viu a mão de Deus, a providência, o texto vai dizer que o filho dela adoeceu, e adoeceu até o ponto que morreu. Eu gosto da expressão do texto que diz: e depois de todas estas coisas, depois do pão, depois do azeite multiplicado, depois da farinha multiplicada, depois de ouvir a voz de Deus, depois de obedecer a Deus, depois de ser fiel ao Senhor, depois de abrir a sua casa, depois de obedecer a um chamado difícil, depois de entregar o primeiro para Deus, porque esta foi a questão do profeta. Ele diz assim: faze primeiro para mim, e era Deus na boca dele, dizendo: o que você tem, o pouco que você tem, dedique primeiro para mim. O pouco que tem nas suas mãos, eu sei que tem pouca coisa, eu sei que tem pouca lenha, eu sei que tem pouco fogo aí, mas ainda tem fogo. Tem pouco, mas ainda tem fogo aí dentro. Dedica para mim. Eu sei que tem poucas habilidades, tem pouca força, eu sei que foram difíceis os anos, eu sei que não restou muita coisa, mas ainda tem alguma coisa aí dentro que eu quero primeiro para mim. E depois de todas estas coisas, depois de ser fiel a Deus, depois de entregar primeiro, depois de ver o céu aberto, depois de abrir a panela todos os dias, abrir um tapoé e ver o que ela gastou no dia anterior, já estava reposto no dia seguinte. Todos os dias ela abria e tinha trigo lá. Depois que ela derramava o último azeite, todos os dias era o último, e ela derramava e fazia aquela massa, misturava azeite e trigo e providenciava pão, dividia. E o texto diz que ela dividia para ela, para o profeta e para toda a sua casa. E eu gosto que o texto não diz que era para ela, para o profeta e para o filho. O texto disse para a sua casa, porque significa que todo mundo que entrava lá com fome, essa mulher tinha algo de Deus para oferecer. Aleluia. Mas depois eu fiquei chocado, eu fiquei: Deus, como pode, depois de tantos anos ouvindo a tua voz, como pode, depois
depois de tantas experiências contigo, depois de tantas provações, apareceu um dia pior. E o texto diz que depois de muitos dias, o filho dela adoeceu e morreu. O filho de alguém que experimentou da mão de Deus, o filho de alguém que ofereceu o que tinha de melhor. E aí nós aprendemos, já sabemos, mas nós temos que relembrar de que ser fiel a Deus não nos isenta de dias piores. Ouvir a Deus não nos isenta, não nos blinda de dias ruins, de dias difíceis, de dias de provações, mesmo depois de todas estas coisas, chegou um dia pior, chegou um dia mau. Mas eu glorifico a Deus, e aí o texto vai continuar dizendo que ela se desespera. Peço por favor que projete para mim. Verso 20. Verso 17, por favor. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Perceba que foi o mesmo que pediu o pão. Dá-me primeiro para mim. Agora o pedido dele é um pouco maior, diz assim: me entrega. Você teve coragem de me entregar o pão, você teve coragem de me entregar tudo, mas eu tenho alguma coisa aí que eu quero mais. Coloque Jesus nesta figura, e ele está dizendo assim: entregue seu filho para mim, dá-me teu filho. E ele o tomou do seu regaço para o quarto onde ele estava, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse o Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino e entra nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Aleluia! Glórias a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nunca foi sobre pão, nunca foi sobre trigo, nunca foi sobre azeite. O propósito de Deus era sobre vida. A morte rondava aquela casa há muitos anos. Aquela mulher sabia, ela disse assim: nós vamos comer e vamos morrer. Ela sentia de perto, ela sentia perto a chegada da morte. E não foi assim que Deus nos encontrou. Não era essa a única certeza que nós tínhamos, que estávamos condenados à morte, que não havia solução para nós. Mas Deus, por graça, trouxe pão, trouxe azeite, mandou aumentar um pouco o fogo que tinha nas nossas vidas. Glória a Deus.
nós estávamos em tristeza, sem fogo do Espírito Santo, mas o Senhor nos encontrou na porta de uma cidade e disse assim: eu quero desafiar você a entregar o melhor que você tem para mim. Eu quero desafiar você a entregar o que você tem, o que você achou que ia acabar, que você me entregue. Sabe, Deus estava dizendo assim: tem um fogo que eu quero aumentar, e eu preciso aumentar este fogo na sua vida, e eu vou fazer isso através de providência. E aí nós começamos a viver um tempo de provisão, um tempo de providência. E Deus é o Deus que trabalha no trigo, é o Deus que trabalha com pão, é o Deus que trabalha com azeite. Você já foi socorrido muitas vezes. Quantas vezes durante a sua fé não foi o Senhor que bateu na tua porta? Não foi Deus? No tempo difícil, foi Deus que entrou lá. E agora que as coisas pioraram, você está dizendo: por que essas coisas aconteceram? Por que as coisas voltaram a ficar piores? Mas o Senhor está nesta palavra esta noite para dizer à sua alma que o mesmo Deus que trouxe pão, o pão não era o que você precisaria para viver, mas era o que você precisaria para suportar o dia da morte. O pão era a fortaleza para o dia da morte. O dia da morte ia chegar. Deus providenciou pão lá atrás porque sabia que um dia pior ia chegar. Você não conseguiria chegar no dia da morte se não tivesse experimentado do dia do pão do Senhor. E Ele te fortaleceu, te deu graça, te deu unção. O Espírito Santo te visitou todos os dias, te capacitando. E agora que as coisas pioraram, tem uma dúvida na sua mente, e você está como aquela mulher questionando: por acaso é por causa do meu pecado? É porque eu errei? Por que depois de todas essas coisas ainda insiste em que dias piores? Eu sou fiel a Deus. Mas o Senhor esta noite vem como resposta para dizer que o mesmo Deus que agiu com pão e vinho e azeite é o Deus que vai agir com vida. Deus te preparou para o dia da morte. Deus te alimentou com pão. Deus te alimentou e te embalsamou com vinho, te encheu de azeite todos os dias. E Ele sabe que nesse dia tão difícil que se construiu, a nossa mente, mesmo tendo experiências com Deus, a nossa mente ela tende a nos levar para um lugar de incredulidade. A nossa mente tende a procurar um culpado, a procurar a razão, o motivo. Mas o motivo é apenas um: é para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Não foi Deus. Como você pode pensar que no pior momento da sua vida Ele não te sustentaria de novo? E eu gosto da expressão de que Elias pega o menino, leva para o andar de cima, ora, intercede, como Jesus, intercedendo. Olha, Deus, tem alguém lá no andar de baixo duvidando, tem alguém lá no andar de baixo chorando, tem alguém lá no andar de baixo, é servo, é fiel, já passou por momentos difíceis e agora está achando que está abandonado lá. Olha lá, se não tem alguém abandonado lá, se sentindo abandonado. No andar de cima tem uma palavra de Deus para a sua vida. Levante sua mão. Há planos maiores que o seu no andar de cima. Há algo que Deus já preparou no andar de cima. Há orações que já chegaram no andar de cima. Oh, glória! Há uma resposta do céu vindo do andar de cima. Oh, glórias a Deus!
Você está no andar de baixo e não está entendendo. Você está diante da morte, mas no andar de cima, a vida de Deus. A vida de Deus, oh glória a Deus, já está preparado, oh aleluia. Ele já providenciou, oh glória a Deus. Ele já te disse, já te alimentou. É o mesmo Deus que agiu no dia da fome. É o mesmo Deus que agiu com o azeite. É o mesmo Deus que fortaleceu e te fortaleceu para você suportar o dia da morte. Mas nesta noite, neste domingo, o Senhor fala na minha alma, e eu compartilho com você, que enquanto nós estamos no andar de baixo, no andar de cima, Ele já preparou uma provisão divina. Aleluia. No nome de Jesus. Deus não deixará os nossos filhos entregue à morte. Deus não deixará morrer aquilo que você cuidou. Deus não vai deixar, não vai deixar. Eu estou diante de Deus com esta palavra, meu coração queima. Há uma resposta no altar de Deus esta noite para alguém, e eu vou falar. Tem alguém que veio aqui para ouvir esta palavra, que já experimentou da mão de Deus, já viu Deus agir, mas agora se depara com uma situação que é incontrolável. E a resposta de Deus nesta noite é: você lembra quando nas tuas mãos tinha apenas um punhado? Só tinha um punhado. A palavra punhado no original é aquilo que cabe nas mãos, é aquilo que uma mão consegue suportar. Você lembra quando na sua mão só tinha um punhado de farinha, e eu fui Deus na sua vida para providenciar? Eu estou nesta noite dizendo que nas suas mãos só cabia aquilo que você achava que era impossível, só cabia um pouco. Mas agora chegou a hora de você viver não daquilo que está nas tuas mãos, mas daquilo que vem das minhas mãos. A minha medida é maior do que a sua. A sua mão não consegue destruir o tempo da morte. O que está na sua mão não consegue vencer essa tristeza que está encantada no teu coração por causa desta sensação de morte, por causa desta sensação de abandono. Mas esta noite a minha mão começa a agir, e a medida da minha mão é maior do que a sua. A medida da tua mão foi o suficiente para que eu multiplicasse o trigo e o azeite, mas a medida da minha mão, diz o Senhor, ela é poderosa para suprir em vida. Há um Deus de resposta, há um Deus que conhece o mais profundo da tua necessidade. Há um Deus, oh aleluia, glória, eu estou falando para alguém. Há um Deus que sabe o que o seu vizinho não sabe. Há um Deus que conhece o que seus parentes não conhecem a teu respeito. Há um Deus que está prescrutando a tua alma esta noite, investigando todo o teu ser, e Ele sabe no que você tem medo, mas os céus estão abertos esta noite para te dizer que Ele é o Deus de todas as situações, muito maior do que aquilo que você imaginou, maior do que as coisas que você projetou sobre Ele. Ele é maior, Ele é suficiente, e Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer que é o mesmo Deus do pão, é o mesmo Deus do azeite. Ele também é um Deus de vida. As famílias que entraram aqui esta noite com uma sensação de morte, mas a palavra de Deus queima na tua alma esta noite, e enquanto você adora, a vida de Deus volta para o seio do teu coração, aquece a tua alma para te dizer: você vai precisar de mais lenha, porque a alegria que eu estou colocando aí dentro é um fogo consumidor. Eu estou te trazendo de volta para o lugar da provisão, para o lugar onde as minhas mãos
de Deus para alguém esta noite, e a palavra de Deus é: ainda que a morte esteja rondando suas emoções, sua vida, seu ministério, seu casamento, mas a vida de Deus chegou para te revelar o que está sendo planejado no andar de cima. Você está no andar de baixo, não entende, mas no andar de cima Deus já preparou vida no nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu vou pedir, é a segunda vez só, vou pedir para você pegar na mão. Diga: eu sou desse, irmão, me perdoa. O itinerante não sai de mim, não dá. Pega na mão de quem está do seu lado. Isso, aperta até dizer aleluia. Aperta, diga para ele, diga: no nome de Jesus, esta palavra é para você. Isso, diga, é para você esta palavra. Você achou que Deus tinha se esquecido, você achou que Ele iria te deixar assim, você achou que Ele não, você pensou, você reclamou, você questionou, mas há uma resposta no altar de Deus para a tua vida esta noite. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor, Ele não mudou. Porque você acha que as coisas iam ficar do jeito que está? Oh meu Deus, está dizendo: eu estou entrando com vida lá agora. A minha vida está visitando a tua casa agora. A minha vida está voltando a ressuscitar casamento, relacionamento, intimidade de pai com filho. Deus está falando com alguém que esta semana viveu um tempo tão difícil, parece que a morte se instalou, mas na autoridade do nome de Jesus a vida chegou, e onde a vida de Deus está, fique de pé comigo, por favor. Oh, glórias a Jesus, aleluia. A vida de Deus chegou. Não vai terminar desse jeito. Oh, glórias a Deus. Eu vejo uma mão levantada ali, aleluia. Não vai terminar desse jeito. Há um Deus de experiências profundas, há um Deus que te sustentou até aqui. Oh, glória a Deus. O mesmo Deus que te sustentou até aqui, Ele é Deus para trazer resposta do céu. Te repreendo agora, sensação de morte, eu te repreendo agora no nome de Jesus. Síndrome do pânico, ansiedade, eu te repreendo agora no nome de Jesus. Debaixo da autoridade de Deus, eu ministro sobre a sua vida a vida de Deus agora, a certeza de Ele que não te abandonou, a certeza de que Ele está com você, e a prova